e reitero a minha alegria de sempre poder reunir esse grupo para podermos pensar a respeito do texto, em suas diferentes manifestações, e ter hoje aqui a professora Marisa Brito, da Unilab, que vai coordenar essa sessão, e a professora Joelisa Colares, que vai nos trazer aí a apresentação do seu trabalho, que certamente, Joelisa, vai nos dar muitas informações e muitas reflexões para nós pensarmos essa questão do compósito de gêneros no ambiente digital, que é um tema que nos desafia. E aqui você tem, então, os participantes do grupo de pesquisa, é a atividade do grupo de pesquisa Texto, Escrita e Leitura, né? Como eu disse, foi o primeiro grupo de pesquisa cadastrado na PUC, CNPq, desde 96, e que vem, assim, nos dando muitas possibilidades de trazer contribuições para o ensino, né? Porque a gente trabalha leitura e escrita do ponto de vista de diferentes vertentes, mas sobretudo da linguística textual em interface com os estudos da enunciação, os estudos da argumentação, e isso vem nos dando, assim, possibilidades de continuar avançando em categorias de análise, que eu acho que esse é o nosso papel como cientista, né, da linguística, todos nós, cientistas, estudiosos que somos. Bom, então eu vou primeiro dizer um pouco da professora Marisa, embora ela dispense apresentações, né? A professora Marisa Brito é hoje a líder do grupo Protexto. Ela trabalhou durante muitos anos com a professora Mônica e Cavalcante e leva à frente aí o legado da Mônica juntamente com os demais membros do Protexto, e isso nos deixa muito feliz. A Marizinha aceitou fazer parte do grupo de pesquisa Texto, Escrita e Leitura, já acho que mais ou menos um ano, né, Marizinha? Quase um ano, né, que você vem trabalhando, e isso tem sido muito bom. Nas interfaces que nós temos aqui, eu acrescento o professor Ananias, que é da UFERSA, que é a Federal do Semiárido, né, que chegou agora, e ele também faz parte do nosso grupo. A professora Marisa, ela tem muitas publicações, né, como todos sabem, mas eu acho que tem aí o carro-chefe do Linguística Textual, Conceitos e Aplicações, e agora o último texto, Suas Relacionalidades, ambos são pela Pontes, né? E a professora Joelisa, a professora Marisa trabalha na Unilab, é docente, pesquisadora da Unilab, né? E a professora Joelisa, que vem trabalhando com a professora Marisa em pesquisa, e a professora Marisa vai apresentar a Joelisa. Marisa, mais uma vez, obrigada pela indicação da Joelisa para essa palestra, por nos trazer um trabalho inédito, né, inovador na questão do gênero digital, e a Marisa vai coordenar o evento, né? Então ela vai fazer a mediação, comentários e também dirigir os debates depois. Nós temos até 11 horas para a sessão e você, Marisa, distribui como você achar melhor, e os colegas que quiserem fazer perguntas vão colocando no chat, que depois, então, a Marisa se orienta por aí. Tá certo. Tá bem, Marisa? A palavra é sua. Obrigada pela presença de todos e todas aqui. Muito obrigada, Sueli. Eu me sinto muito alegre, muito satisfeita e honrada em estar aqui no seu grupo de pesquisa, junto com esse pessoal que você tem, é tão unido, é tão bom participar desse seu grupo aos sábados. Muito obrigada por esse momento e por ter permitido, né, aceitar a indicação da professora Joelisa Maria Souza Colares. Ela defendeu recentemente a dissertação dela. A Joelisa é membro do Protexto de muito tempo. Ela foi também monitora da professora Mônica, né? Inclusive orientanda da professora Mônica. Ela começou essa dissertação, né, com a professora Mônica na orientação dessa dissertação dela, e por uma fatalidade, né, ela não conseguiu, a Mônica não conseguiu acompanhar o desfecho, né, da dissertação da Joelisa, e aí eu assumi, né, como co-orientadora a orientação da dissertação da Joelisa. Então, assim, eu fico sempre muito emocionada com esse
com esse trabalho, né, que, como a Sueli disse, é um trabalho inédito, poderia ser até uma tese, porque compósito de gêneros, né, no ambiente digital a gente não tem quase trabalho sobre isso, né, inclusive o título, né, da apresentação de hoje seria Compósito de Gêneros no Ambiente Digital e sua aplicação para o ensino. Então, a Jo já acrescentou o ensino de como é que pode, que ela vai explicar melhor sobre isso. Então, muito obrigada, Jo, por você também ter aceitado, né, participar junto com a gente. Muito obrigada a todas e a todos que estão aqui presentes, aos meus orientandos que estão aqui, às meninas e aos meninos que estão aqui do seu grupo de pesquisa, viu, Sueli? Muito obrigada pela presença. Jo, você Obrigada, pode... Marizinha. Bom dia, novamente. Sou muito grata à professora Sueli por ter, né, aberto esse espaço para que eu pudesse falar um pouquinho da minha pesquisa, e também à professora Marisa Brito, que é a minha coorientadora, por ter feito a indicação para a professora Sueli. Então, muito obrigada às duas, e obrigada também ao pessoal que já está aqui, né, disposto a entender um pouquinho mais dessa pesquisa. A minha pesquisa recente, que eu defendi recentemente, ela é voltada, né, para o ambiente digital, na noção de compósito de gêneros. Hoje eu vou um pouco além, né, mostrar como que essa noção se aplica no ensino. Então, eu vou iniciar, certo? Já não vou me delongar muito devido ao tempo. Então, vou passar aqui uns slides, né, iniciais de fundamentação teórica, tá, Marizinha? Então, já vou puxar mais, assim, para o resultado final da sistematização, pode ser? Sim, Jo, pode ser. Você dá só uma pincelada na fundamentação teórica, né? E passa Isso. para o... Perfeito. Então, o título da minha dissertação, só a título de conhecimento, né, finalizou como Compósito de Gêneros no Ambiente Digital, uma caracterização à luz da linguística textual brasileira. Na dissertação, né, eu trabalho com duas noções fundamentais, né, assim, a tentativa de redefinir a noção de gêneros, já tradicionalmente estudada, e a de compósito de gêneros. Então, eu trago essas duas noções, né, sob a orientação da professora Mônica. Então, eu trouxe as orientações dela e desenvolvi nessa dissertação. Sobre os gêneros, né, devido ao cenário contemporâneo, digital e tudo mais, nós identificamos que os gêneros ele pode passar assim por transformações, né, significativas. Alguns gêneros eles caem em desuso e outros até se transformam, e há também o surgimento de novos gêneros digitais. Então, nós tentamos analisar isso dentro do ambiente digital. Para além disso, né, o objetivo principal era propor uma definição do compósito de gêneros, do que estávamos chamando de compósito de gêneros. Então, para que eu chegasse no objetivo final, nós tivemos que lidar com a noção de gêneros também. Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Tá, só vou ler aqui esse finalzinho, tá? Refletimos sobre uma nova concepção de gêneros e de compósito de gêneros no ambiente da tecnodiscursividade, considerando o contexto social digital que favorece a constante proliferação e a ressignificação dos gêneros. Nesse sentido, investigamos como o conceito de gênero textual, tradicionalmente compreendido, é transformado no ambiente digital a partir das especificidades da tecnodiscursividade, como a multimodalidade, a interatividade e a viralização à luz dos pressupostos teóricos da linguística textual. Então, a professora Mônica deixou essa missão, né, para que algum orientando dela tomasse a frente para investigar essas novas mudanças nos gêneros tradicionais e também para o compósito de gêneros. Então, toda a orientação dela eu tentei aplicar na minha dissertação. Inicialmente, essa noção ela surge a partir da problematização do hipergênero de Bonini. Então, partimos daí, né, e depois tiveram outros desdobramentos. A noção de compósito de gêneros, pelo título, né, pode ser que haja algumas interpretações aí, umas dúvidas sobre esse título. O professor Jorge Carvalho, né, em sua tese, ele também utiliza compósito de gêneros, mas ele faz uma definição diferente da que eu faço na dissertação, mas é a que mais se aproxima do meu trabalho. Bom, e a fundamentação teórica,
né, eu lidei com essas noções principais para chegar até a sistematização do que estamos chamando de compostos de gêneros, que é a noção de gêneros, de tecnodiscursividade, interatividade, multimodalidade, viralização e, por fim, compostos de gêneros. Então, nós partimos da noção, né, basilar de Bakhtin, de gêneros, em que cada enunciado particular exibe sua própria identidade e, conforme sua aplicação em diferentes campos das ações humanas, tendem a adquirir características recorrentes e distintas, configurando-se assim em tipos relativamente estáveis, os quais são conhecidos como gêneros do discurso. Então, é a noção principal que nós partimos, a de Bakhtin. Para nós falarmos da nova concepção de gêneros, né, nós nos amparamos na noção de Cavalcante, que afirma que não é o texto que é relativamente estável, mas o gênero. Todo texto se enquadra num dado padrão estabilizado, mas desestabilizável, de gênero, que reflete as práticas sociais em que o enunciado se efetiva, né? Então, em 2022, nós temos essa nova concepção e uma problematização de que não é o texto que é estável naquele gênero, mas sim o gênero. Então, principalmente no ensino, eu como professora, né, de língua portuguesa e redação, eu vejo que há uma certa dificuldade da compreensão dos alunos e também um equívoco na hora no momento de passar a noção de gênero, né, e de texto, porque muito se confunde não, mas muito se repete na ideia de que é o texto é aquele texto, naquele gênero, tudo bonitinho, né, e na verdade nós sabemos em que a tipologia textual, ela não está presente apenas em um gênero, mas sim em diversos gêneros. E eu trago uma realidade vivenciada por mim mesmo com os meus alunos, de que eu trabalho no ensino médio, né? Então, eles estão voltados muito agora para o Enem, né? O texto dissertativo argumentativo. E no 8º ano, eles começam a ver esse tipo de texto. E aí, teve uma aula minha que eles ficaram, assim, pasmem. Eles acham que o texto dissertativo argumentativo, ele é pertencente somente à redação Enem. Eles não conseguem entender que essa tipologia textual está em outros gêneros, né? Então, a formação deles, né, do colégio, eles entendem que aquele texto é um gênero, eles não conseguem fazer essa diferenciação. Então, eu sinto isso também na prática, em mostrar que as tipologias textuais, elas perpassam pelos gêneros, né? E não há uma caixinha ali fechada. Mas sim, o gênero, ele precisa, né, de ter práticas recorrentes para nós identificarmos um padrão ali que se repete. Tudo bem? Sim? Além disso, né, conforme apontam Cavalcante, 2022, um gênero, ao longo do tempo, pode sofrer modificações em algumas de suas características, seja na estrutura, no conteúdo, no estilo ou no ambiente, para atender a novas finalidades sociais, né, a novos propósitos comunicativos. Embora os gêneros sejam formados por convenções sociais, eles podem eventualmente cair em desuso, sofrer mudanças ou até mesmo dar origem a novos gêneros, que é justamente o que eu me propus na dissertação, de ter esse olhar voltado para essas mudanças significativas no ambiente digital. Para além disso, por se tratar, né, do ambiente digital, nós lidamos com a noção de tecnodiscursividade, certo? De acordo com Cavalcante, em que a tecnodiscursividade, ela parte do princípio de que os atos de linguagem se articulam aos recursos tecnológicos das máquinas, promovendo interação entre homem e máquina. Então, essa atividade, né, reconhecer que os atos de linguagem atualmente, né, eles estão somados aí aos recursos tecnológicos das máquinas, né, é importante também para nós identificarmos as mudanças dos gêneros. Então, somado a isso, fundamentamos-nos na concepção bakhtiniana de dialogismo, que compreende os textos como construções sempre em interlocução com outros textos, especialmente no ambiente da web, onde circulam com características próprias e específicas, né? Então, essa relacionalidade também entre os textos e entre os gêneros é importante para nós entendermos. Então, em alinhamento à proposta de Cavalcante, compreendemos que não se trata de considerar um texto ou um discurso isoladamente, mas sim de reconhecer o pressuposto de que os atos de linguagem estão intrinsecamente ligados aos recursos tecnológicos oferecidos pelas máquinas, configurando o que se denomina tecnodiscursividade.
Além disso, é importante a noção de interatividade, de acordo com Muniz Lima. Ela faz uma nova noção, né, um novo entendimento sobre a interação e sobre a interatividade. Ela concebe a interação como um processo de co-construção de sentidos que se dá entre interlocutores humanos e não humanos e que sofre interferência de um conjunto de aspectos. Então, atualmente, nós reconhecemos, né, que as nossas interações e essa atividade, né, essa construção da interação, ela sim é movida por outros fatores não humanos. A multimodalidade, de acordo com o Martins, 2024, né, que no contexto digital, de modo ainda mais amplo, estamos diante de uma multiplicidade de sistemas semióticos e, por isso, nós devemos observar não só as semioses verbal, oral e escrita, mas também a imagética, a estática e dinâmica, a gestual e a sonora, são fundamentais para a compreensão do que está sendo construído nessas interações, seja entre humano-humano, seja entre humanos com interferência da máquina, os algoritmos, por exemplo, seja entre humanos e máquinas ou computadores de forma direta. Então, nós reconhecemos, né, nós precisamos lidar com essas noções que são importantes para entendermos essas transformações no ambiente digital. Além disso, a viralização, corroborando com Muniz Lima, 2024, o fenômeno da viralização na internet permite que vídeos alcancem um grande número de pessoas em pouco tempo, favorecendo a construção de relações intertextuais criativas e dinâmicas, que também é um fundamento aí, importante, né, para identificarmos o compósito de gêneros. Na dissertação, nós fazemos um apontamento do que entendemos sobre viralização. Entendemos que a viralização exemplifica de maneira contundente a lógica de funcionamento dos gêneros no ambiente digital. São nômades performáticos, tecnodiscursivos e atravessados pela interatividade. Então, os gêneros que integram o compósito digital refletem como a linguagem é continuamente reformulada por suas condições de aparecimento. Ao integrar-se ao compósito de gêneros, a viralização atualiza sentidos, amplia interlocuções e reposiciona os sujeitos envolvidos nas interações. Então, devido aos recursos tecnolinguageiros que nós temos, né, nas plataformas digitais, nós observamos que a viralização ela é um ponto importante porque ela atualiza os sentidos, né? A partir dos compartilhamentos, né, eles ressignificam os sentidos dos textos também. Tudo bem? Tô indo rápido demais, dá para entender? Tá bem, Gelisa, pode seguir. Tudo bem. Então, como eu havia dito, né, a problematização principal da dissertação, ela parte da noção de hipergênero de Bonini, que define, assim como outros estudiosos, ele também fez a sua definição para esse agrupamento de gêneros, né, que ele denomina de hipergêneros, que seria o agrupamento de gêneros para compor uma unidade maior. Para ele, o gênero não se concretiza isoladamente, mas em relação a outros gêneros, ou seja, nossa interação ocorre por meio de gêneros e hipergêneros, no contexto das mídias que podem estar correlacionadas. Quando a Mônica, orientação com a Mônica, né, e nas aulas também, muitos questionavam o que seria esse hipergênero, por que ele estava denominando de hipergênero, né? Então, ela, como não muito fã desse prefixo hiper, né, traz essa problematização de que parece, quando se fala de hipergêneros, tende-se a ter uma interpretação de que há um gênero maior que outros gêneros, né? Ou então gêneros mais importantes do que outros gêneros, né? Então, esse hipergênero aí, para a gente, ficou muito confuso, muito problemático, porque não se trata de uma hierarquia, certo? Assim como tem outros agrupamentos também, e na minha dissertação eu faço um compilado de 9 agrupamentos de gêneros, né, que tentam aí definir essa relação entre os gêneros, mas a nosso ver não existe essa hierarquia entre os gêneros, então nós partimos dessa problematização de Bonini para explicar que não se trata de um gênero maior do que o outro, não se trata de um gênero mais importante do que outro, mas sim de que há uma coabitação entre os gêneros ali em um determinado ambiente.
Nós sim, o Bonini é muito importante, né? Foi muito importante para fazer essa definição de agrupamento, e nós reconhecemos, sim, que o gênero não se concretiza isoladamente, mas ele está em constante relação a outros gêneros, né? Mas há uma problematização, assim como outros demais agrupamentos. O Bonini, ele analisa o jornal impresso, e dentro desse jornal, ele chama o jornal de hipergênero. Então, quando você fala de jornal, ele é um hipergênero, parece que ele é um grande gênero, um extenso gênero. E não é bem assim do que isso se trata. Então, em consonância com a nossa discussão, destacamos que o prefixo hiper aponta para questionamentos acerca de sua função, podendo levar à compreensão de que o agrupamento de gêneros se condiciona por ser um enorme enunciado, implicando a impossibilidade de identificarmos os pontos divergentes entre os propósitos comunicativos. E aí o nosso objetivo foi ver, sim, um propósito comunicativo de cada gênero, né, ali participando de um agrupamento maior. Bom, nós, estudiosos do texto, né, do texto e também do discurso... Oi, Ananias, quer falar? Oi, Joelisa, quero sim, só intervenções a gente deixa para o final ou faz agora, durante, como ficou combinado, que eu entrei depois, não... Ananias, se puder, acho que poderia, você anotaria aí no chat, né? Pode ser depois? Pode sim, é só para eu saber mesmo. Porque aí depois a gente faz o debate todo, acho que fica mais... Sim. Tá, ok, obrigado. Aproveita melhor o tempo aqui, né? Verdade. Obrigada, Ananias. Sobre o termo compósito, que Pavot também utiliza, né, nós precisamos destacar que não lidamos com... Não é a mesma noção em que Pavot se trata, né, a de compósito. Para ela, compósito é essa mistura entre o linguageiro e o tecnológico. E, para nós, né, o composto de gênero, ele se trata de um agrupamento. É importante fazer essa ressalva porque ela traz essa denominação, né, ela traz essa noção de composto, mas nos distanciamos dessa noção que ela traz. Então, defendemos que diversos gêneros podem coexistir em uma mesma página digital e que, articulados entre si, formam uma unidade textual mais ampla do que cada gênero isoladamente, configurando-se como composto de gêneros. Desse modo, há diferentes formas de organização... me perdi. Formas de organização dos gêneros que interagem no ambiente digital, compondo estruturas que respondem a finalidades comunicativas específicas. Então, reforçando, né, o nosso composto, ele se trata, sim, de identificar que diversos gêneros, eles podem coabitar o mesmo ambiente e respondem a finalidades comunicativas específicas. A nossa pesquisa, ela se aproxima mais, como eu havia dito, da tese de doutorado do professor Jorge Carvalho, de 2023, que também, né, faz a sua definição de composto de gêneros, e ele define o composto para ele, né, a partir de três características que são basilares também, que estão na definição de Bonini, né? Então, ele traz os 3 planos que Bonini também elenca na sua pesquisa, que seria o plano funcional, o plano da autonomia e plano do encadeamento para identificar o composto de gêneros, né? Então, no plano funcional, ele analisou um blog, certo? E nesse blog específico, ele identificou esses 3 planos, né, organizados aí por nomenclaturas de gêneros. Então, no plano funcional, ele viu que há gêneros organizadores e gêneros de funcionamento. Nos organizadores, seriam a homepage, o menu e o cabeçalho. De funcionamento, a postagem, o tutorial e o comentário online. Plano da autonomia é dividido em gêneros indissociáveis, né, o que nós não conseguimos retirar ali por questões realmente de organização da plataforma e disposição da plataforma, e os gêneros dissociáveis, que estariam ali, eles poderiam aparecer ou não aparecer. Então, os gêneros indissociáveis, a homepage, o menu, o cabeçalho, o comentário online novamente, e os dissociáveis, ele identificou que seria o tutorial. No plano do encadeamento, né, essa cadeia de gêneros em que um gênero
desencadeia um outro gênero, né? Seriam também os encadeados, seriam a homepage, o menu, o cabeçalho, o comentário online e o tutorial. E os desencadeados ele não identificou. Então, todos aí partindo do pressuposto que estão ali numa relação de cadeia mesmo. Então, a nossa pesquisa, ela se aproxima muito mais de Carvalho do que a de Bonin. Bom, só rapidamente a metodologia de análise para título de conhecimento, né? Nós selecionamos 4 perfis públicos no Instagram, certo? Esse foi o nosso recorte, foi no Instagram. 4 perfis, né, que respondem a diferentes temáticas. Então, o pessoal, eu utilizei o meu perfil pessoal, nós analisamos perfis informativos, comerciais, certo? De modo a permitir a observação da variação da constituição dos compostos de gêneros em distintos contextos de circulação discursiva. Então, essa escolha possibilitou compreender as estratégias de integração entre gêneros e recursos tecnolinguageiros que configuram o funcionamento comunicativo do Instagram enquanto espaço de produção e interação textual. Bom, de fato, agora, né, nós chegamos a essa sistematização na nossa pesquisa dos critérios analíticos e do que eles tratam no que estamos chamando de compostos de gêneros, o que seria esse agrupamento, né? Que forma esse agrupamento? Então, nós elencamos aí os critérios analíticos, só dando uma ressalva que esses critérios analíticos foi sob a orientação da professora Mônica, então, eu recebi a sua orientação e coloquei em prática. Então, vamos lá. Página web inicial é um critério analítico do compósito de gêneros. Por quê? Porque é o ponto de entrada do usuário em que pode ser analisado ali a coabitação de alguns gêneros. Os gêneros com os quais coabita no composto, então a diversidade de gêneros integrados, que estão presentes ali naquele ambiente, os propósitos comunicativos, né, que são importantíssimos para o reconhecimento dos gêneros, a formação dos gêneros, então seria a finalidade do conjunto. O público-alvo também vai influenciar, também é um critério importante de análise, que seria o auditório previsto ali daquele compósito. Traços de armazenamento e viralização, por isso nós lidamos com a noção de viralização. É o engajamento ativo, os destaques fixados e o arquivamento que a plataforma ela possibilita. Perfil do usuário, que é a característica do produtor, informativo, pessoal, comercial, etc. O suporte também, que nós lidamos com a noção de suporte na dissertação, em que entendemos como locus físico, que seria o aparecimento do texto. E as condições de produção dos textos no compósito, né? Que são os recursos disponíveis no ecossistema para a criação. Então, de acordo com os recursos do Instagram, né, nós partimos aí desses recursos disponíveis que a plataforma oferece. Isso muda, né, quando nós analisamos, por exemplo, o X, né, mas não foi o foco da dissertação, então nós só analisamos realmente o Instagram. Bom, para exemplificar aqui, rapidamente, já eu entro no ensino, tá, pessoal? Só para a gente entender, né? Então, esse foi um exemplo que eu lidei na dissertação para exemplificar o compósito de gêneros da nossa definição. Eu coloquei, a partir do meu perfil pessoal, certo? Que é esse da esquerda, né? Eu pude identificar o que apareceu para mim na minha página inicial, né? Que todos ali, quem tem o Instagram sabe que essa casinha, né, representa ali a sua página inicial, e em cima nós temos os stories, né, dos nossos seguidores e tudo mais. Então, de acordo com o meu algoritmo, que também é um fator importante para nós entendermos essa disposição dos gêneros, né, eu identifiquei essas 4 imagens que nós podemos, na mesma página inicial, certo? Você vai rolando, então eu identifico ali que não há somente um gênero, mas aparecem, né, alguns gêneros ali dispostos nessa página inicial. Então eu identifiquei esses 4 para exemplificar, em que nós temos aí, né, a disposição desses 4 gêneros aí. Então, composto de gêneros no Instagram, construção de imagem pública no universo pop, de acordo com o meu algoritmo, tá? O algoritmo é importante porque, para mim, é mais ligado a esse universo, né? Mas para outra pessoa pode ser diferente. Eu só faço também aqui uma ressalva para que não
é uma pergunta que sempre aparece, de que como que eu denomino esses gêneros, né? Como a gente lida com essa denominação dos gêneros. Então, a Mônica já falava que não se trata de denominar cada gênero, porque é uma tarefa árdua e quase impossível, né? Mas sim reconhecer que há padrões sendo ali, né, tipificados, acontecendo de modo padronizado. Então, essa questão da nomenclatura, ela é um pouco desafiadora. Bom, então, na imagem 1, certo? Nós temos a postagem do feed com fotografia posada e legenda reflexiva. Na imagem 2, nós temos stories com fragmentos de vídeos de vídeo e bastidores, ativando a função de proximidade e espontaneidade, que é ali a entrevista da cantora Miley Cyrus. Na imagem 3, é uma citação da artista, é um perfil, né, voltado para o universo pop, em que traz aí discursos, a citação de alguns artistas ou alguns acontecimentos aí desse universo, que está apresentado em layout gráfico próprio, operando como refrão discursivo e reforço de imagem. Na imagem 4, nós temos uma capa da revista Glamour, republicada no Instagram, funcionando como intertextualidade e revalidação institucional da imagem midiática da atriz Grazi Massafera. Então, eu identifiquei na minha página inicial essa disposição entre esses gêneros. Seguindo, né, já não pegando mais o meu perfil pessoal, eu elenquei esse perfil para nós identificarmos realmente, né, de fato, o perfil, não mais a página inicial, tá? Então, eu analisei esse perfil, né, que trata de temas de cinematográficos, então é um perfil em que o produtor, né, ele se dispõe aí a criar resenhas críticas, né, a fazer as principais estreias da semana nos streams, como é esse que está aparecendo na imagem 3. Então, nós podemos observar que o perfil, né, ele é formado por uma regularidade, sim, de gêneros, né, nós temos a bio, em que ele dispõe aí, né, coloca o seu propósito comunicativo, faz a sua apresentação da sua imagem, certo? Nós temos os destaques fixados, né? Nós temos a aba dos posts, somente de fotos, como também é um recurso do Instagram, a aba do Reels, né? Que são vídeos curtos ali. E nesses vídeos curtos, muito se há, hoje em dia, das resenhas, né? Assim, o ambiente digital, principalmente no Instagram, ele se tornou um espaço em que as pessoas estão cada vez mais dando o seu ponto crítico, né? A sua visão subjetiva, e é comum haver esse tipo de perfil dentro dessa plataforma. Então, ele faz a resenha de algum filme, de alguma série, coloca dicas, né? E aí o público-alvo dele é esse perfil mesmo de pessoas que estão ali interessadas nesse universo. Além disso, né, ele dispõe ali na bio, de acordo com o recurso da plataforma, um link que faz a relação entre os textos, né, entre gêneros, que perpassa esse ecossistema do Instagram. Então, nós podemos, a partir desse recurso tecnolinguageiro, de ir para outro universo, né, que seria o YouTube, ou o TikTok, ou o X, né, a partir dessas ferramentas. Então, na imagem 1, a gente tem a página inicial do perfil, que representa o ponto de entrada para o compósito no ecossistema Instagram, reunindo diferentes gêneros em uma única interface. Então, em um único ambiente ali, nós temos essa reunião. Alguns elementos principais, a identidade digital, que seria a bio e a foto do perfil, navegação funcional, os tecnobotões e hiperlinks, disposição de conteúdos em destaques, são os stories fixos e posts recentes. Então, nós temos também o propósito comunicativo no perfil, pertence a um criador de conteúdo audiovisual voltado para a divulgação de filmes e séries. Na imagem 2, né, a representação aí da galeria de vídeos curtos, os famosos Reels, que mesclam elementos de resenha crítica, recomendação e crônica humorística, caracterizam-se por estrutura multissemiótica e narrativa direta,
presença de postagens com imagem e texto sobreposto, reforçando o caráter opinativo e interpretativo do locutor, que também há muito de argumentativo aí. A inter-relação entre os diferentes gêneros evidencia essa intergenericidade. Elementos tecnolinguageiros próprios do ecossistema também são levados em consideração, e a atuação integrada para compor unidade comunicativa coerente e funcional no ambiente digital. Bom, eu trago o último exemplo aqui, tá, do composto, depois eu vou colocar no ensino, que seria o perfil do Jornal Nacional, né? A bio vai mudar, certo? A disposição o tema, na verdade, né? O recorte em que os posts vão ser feitos são diferentes de um perfil voltado para o mundo cinematográfico. Então, nós temos aí perfil nacional do JN, eles utilizam a hashtag, né? É um recurso tecnolinguageiro da plataforma. E nesse exemplo, eu quis focar mesmo na relação que nós temos entre os ecossistemas e entre os gêneros, né? Que a partir lá do meu linkzinho, eu faço essa relação em outro ecossistema, eu vou para outro, eu saio desse ecossistema Instagram, eu saio dessa reunião e vou para uma outra reunião, uma outra disposição, certo? Então, está marcado aí nas setinhas, a partir do meu Instagram, eu saio para essa outra reunião, como se fosse um sumário mesmo, né? Em que eu posso acessar outros conteúdos do Jornal Nacional. E lá no finalzinho, no Linktree, né, eu posso fazer essa redimensão para outros ecossistemas, né? Então, posso ir para o Facebook, para o WhatsApp, para o X, né? Então, tudo isso me possibilita também ver que há uma relação aí entre gêneros e entre textos, né? Dispostos em um agrupamento, em um compósito. Tudo bem? Bom, imagem 1, perfil Jornal Nacional no Instagram, reúne diferentes gêneros digitais em um só espaço, né? Então, imagem 1 ilustra a integração da biografia, do post de Instagram, então, enfatizando que essa relacionalidade no compósito é representada pela interação entre textos e gêneros. Também os atributos tecnolinguageiros que estruturam a construção textual são importantes. Nós temos hiperlinks que permitem a navegação além do Instagram, direcionado para o Threads, né, que é como se fosse o X do Instagram, o WhatsApp, o LinkedIn e o X. Elementos tecnolinguageiros, os tecnobotões de seguir, a mensagem, né? Os ícones de compartilhamento em redes sociais, são recursos que criam pontos de interação entre usuário e plataforma e ativam comandos de navegação e contato direto, além de viabilizar a circulação do conteúdo, que também é importante, né, na circulação dos textos e dos gêneros. Então, ampliam também a dimensão interativa do compósito. Bom, saindo dessa parte, né, da minha dissertação, eu fiz, né, essa aplicação no ensino, assim como professora também de língua portuguesa, que lida também com gêneros em sala de aula, né, para os meninos. E aí, só contextualizando, só para a gente retomar, né? A dinamicidade dos gêneros no ambiente digital desafia práticas de ensino centradas exclusivamente em classificações fixas ou em repertórios estáveis. Se, por um lado, os gêneros mantêm regularidades que permitem seu reconhecimento, por outro, os modos de circulação e produção atuais, marcados por ecossistemas tecnodiscursivos e compostos de gêneros, exigem Ixi, travou. Que travou, né? Travou sim. Para mim também. Parece que ela acabou desconectando. E a Marisa também parece que está Será congelada. que o tempo não pode ser, porque nós todos estamos conectados, né? Deixa eu mandar aqui uma mensagem para a Marisa, espera um pouquinho só. Internet, né? Deve ser a internet delas, né? Tecnologia. E, gente, hoje está difícil, né? E estava indo bem, né? Só viu. Sim. Aqui ela escreveu, faltou energia aqui em casa. Escreveu no grupo.
Escreveu? Escreveu. Faltou energia? É, faltou energia aqui em casa. Então, nós vamos ter que esperar um pouquinho, enquanto elas não voltam. Ananias, você está aí, Ananias? Ananias? Será que acabou a energia do Ananias O também? Ananias está aí. Está aí? Ah, ele aí. Ô, Ananias. Voltei, A gente. Joelisa Voltou? Que bom, Joelisa, a gente estava aqui. Ai, meu Deus, e agora? O que vamos fazer, Ai, né? internet. Tá, Caiu, gente. tá. Voltou? Voltou. Tá aparecendo para vocês? Sim, a Marisa voltou Tá. também? Ainda não, Tá, mas eu acho que ela está tentando voltar. tá. Você quer continuar, Marisa? Pode ser. Joelisa? Porque a Marisa está no mesmo espaço que você, não está? Sim, sim. Talvez ela pudesse acompanhar aí do seu lado, né? Não sei. Fala Sim. com ela, tá bom? Tá certo. Eu sei que ela está aí num outro ambiente, mas está no Sim, mesmo espaço, pode né? ser. Tá, Só um minutinho, deixa eu ver. Só tá, ver. tá. Pronto, vamos lá. Então, devido a essa dinamicidade dos gêneros no ambiente digital, né, nós também identificamos essa dificuldade no ensino. Então, Marcuski e Cavalcante já apontavam que os gêneros são entidades dinâmicas moldadas pelas práticas comunicativas. Nesse sentido, aprofundamos essa perspectiva ao mostrar que novas formas emergem da recombinação e da intensificação tecnodiscursiva. E a Marizinha entrou. Tá, ótimo. Bom, então, alguns objetivos, né, para serem, a partir do composto, para serem trabalhados em sala de aula. Eles permitem a ampliação do repertório genérico trabalhado em sala de aula, incorporando gêneros nativos digitais, os posts, os stories, os carrosséis, os podcasts, os vídeos curtos, que são os Reels, não como curiosidades periféricas, mas como práticas legítimas de produção de sentidos presentes no cotidiano comunicativo dos estudantes, que inclusive os textos, os livros didáticos, eles já trazem, né, essa realidade, eles já trazem assim para os alunos preencherem uma conversa de WhatsApp, né, eles já fazem, já estão voltando assim para a realidade mesmo dos estudantes, né, do ambiente digital. Então, trabalhar a historicidade e plasticidade dos gêneros, mostrando aos alunos que formatos atuais, como stories ou posts, têm raízes em gêneros tradicionais, como cartas, artigos de opinião, crônicas, mas foram reconfigurados pelas condições de circulação digital e pelas affordanças, né? Um exemplo que eu gosto de citar é que hoje os influencers, né, que são acompanhados aí, e nos stories eles fazem, né, esse tipo de, como se fosse, até quando um casal famoso se separa, eles fazem uma carta, né, de esclarecimento, ou então alguma polêmica, e colocam uma carta de esclarecimento lá nos stories, ou então nos posts, então tudo isso nos remota a gêneros tradicionais mesmo, né, e pode ser que eles nem façam essa reflexão, mas nós, né, que lidamos com gêneros, nós conseguimos identificar que há aí sim uma retomada, uma ressignificação desses gêneros. Além disso, né, pode ser valorizada a produção autoral situada, então, incentivando os estudantes a mobilizar gêneros de forma estratégica em situações reais, né, como, por exemplo, elaborar um post argumentativo, um carrossel informativo, um roteiro de Reels, com base em um gênero tradicional estudado em sala. E eu trouxe um exemplo, né, para como podemos aplicar esse agrupamento aí em sala de aula, né? Eu já trabalhei, já vivenciei isso de perto, né?
achei que ou uma professora lá no Rio Grande do Sul fez essa atividade com os alunos. Então, ela, ao trabalhar a obra literária O Cortiço, né, propôs que os alunos dela criassem perfis no Instagram como se fossem os personagens do Cortiço, né? Então, ela a partir da obra literária, assim, que não faz parte da década deles, né? E aí ela aplicou as ferramentas tecnológicas, né, para os alunos. Então, ela fez, né, essa atividade com eles. E eu também já presenciei isso em sala de aula, mas aí como eu não tive como exemplificar aqui, eu achei essa professora, né, essa atividade. Então, em colégio privado de Porto Alegre, professor usa a rede social como aliada para engajar os estudantes e trabalhar um clássico da literatura brasileira, né? O que se trabalha muito na literatura brasileira, né, que é assim, o ganhador é que faz um debate sobre o julgamento da Capitu, né? Muitos professores fazem isso. E também é muito importante, né? Porque os meninos ficam engajados ali. Mas esse do perfil de transformar os personagens do Cortiço em perfis do Instagram como se fossem atuais é muito interessante também, né? Então, ela vai explicar um pouquinho. O projeto durou aproximadamente 6 semanas. Ela iniciou a atividade com a apresentação do conteúdo relacionado à obra, ou seja, o período literário e naturalismo, em que foram expostos os aspectos históricos, as características, alguns fragmentos de textos do referido período, e, na sequência, iniciamos uma conversa sobre o livro Cortiço. Após esse momento teórico, o projeto foi explicado e os estudantes acolheram-no com interesse e curiosidade. Então, o trabalho foi desenvolvido da seguinte forma: as turmas foram divididas em duplas, e cada dupla era um personagem da obra. Cada personagem ganhou um perfil no Instagram, por exemplo, @RitaBaiana22B, que é o nome da personagem e a identificação da turma. As personagens deveriam seguir e serem seguidas apenas pelos perfis da turma e o perfil da professora. Eu procurei esses perfis e realmente eles são fechados. As postagens tiveram um cronograma de leitura semanal para que todos estivessem na mesma parte da história. Então, atualmente, né, nós que lidamos com os alunos, os adolescentes, as crianças, né, nós temos essa dificuldade, sim, de trazer eles para as linguagens, para esse lado mais literário, né? Então, aplicar a realidade deles é algo que instiga, né, até eles ficarem curiosos. E aí, eu encontrei, né, a imagem desses perfis, certo? Que eles criaram, que esses alunos criaram. Então, a partir dos perfis pessoais deles, eles fizeram esses perfis como se fossem os personagens, né? Então, esse do meio aqui, esse segundo, ele fez aí uma imagem, né? Como se fosse uma foto do ambiente, do cortiço, e colocou a legenda da seguinte forma: mais um dia no meu sobrado, com a minha vida boa, mas claro que ainda tenho que aturar o João Romão e as minhas brigas com a dona Estela. Ainda tenho que ficar vendo essas farras no cortiço. Então, realmente, como se fosse aí um perfil verdadeiro, né? Assim, como se fosse um perfil pessoal mesmo. Então, é muito bacana ver que através, né, das ferramentas tecnológicas, né? E também o perfil pessoal, eles criam a bio, colocam foto, fizeram foto, colocaram os destaques, né? Que era um critério para eles colocarem destaques nos stories ali, e fizeram os posts. Então, nós podemos identificar que o compósito de gêneros, ele também, né, ele é aplicado em sala de aula também, né, de acordo com essas atividades. E aí, só para finalizar, já estou finalizando, tá? Uma outra metodologia que pode ser analisada, que hoje é muito comum, os perfis, né, voltados para os conteúdos. Alguns professores, né, investem nisso e tem um perfil muito legal que é sobre história, né, e afins. Então, ele monta ali os conteúdos históricos, também, né, ativando o senso crítico dos alunos e dos jovens. Então, eu peguei esse perfil, né, que é o perfil Operação Barba Russa, em que ele vai fazendo reels, né, ele monta a bio bem certinha, com o propósito dele bem certo, e ele tem um canal no YouTube, que também são videoaulas, né, que os professores utilizam muito em sala de aulas, que são as videoaulas, né, para que saia um pouco ali só do quadro, né, dos slides e tal, para deixar a aula mais dinâmica. E aí ele traz os conteúdos históricos lá nesses vídeos, né? Então, também pode ser utilizado.
Então, eu coloquei aqui uma possível atividade, né, a partir desse perfil, em que o objetivo pedagógico é desenvolver a leitura crítica de mídias digitais, promover a aprendizagem histórica contextualizada, incentivar a produção de conteúdo digital autoral sobre temas de história, estimular o pensamento histórico e argumentativo a partir de diferentes suportes. Então, nós que lidamos com a redação sabemos o quanto isso é rico, né? Ativar esse senso crítico dos meninos, né, para que eles acessem outras áreas do conhecimento. Então, pode ser feita uma análise crítica do conteúdo digital, né, a partir de discussões como que tipo de linguagem o criador usa para explicar o conteúdo, que elementos visuais, né, imagens, som, cortes, memes, ajudam na compreensão. A opinião do criador ou apenas exposição dos fatos, como esse formato se diferencia do livro didático, que já é bem tradicional, né? Então, nós temos a possibilidade da recriação do conhecimento também. Então, após assistir e discutir os vídeos, cada grupo pode escolher um tema histórico, né, Revolução Francesa, Segunda Guerra, pesquisar e criar seu próprio vídeo educativo, simulando o estilo da Operação Barbarossa. Então, na minha época de colégio, eu fazia seminários, né? Assim, o projeto era seminário, o trabalho era seminário. Atualmente, não, os alunos, eles fazem podcasts, né? Eles criam perfis no Instagram. Então, isso mudou bastante. Os gêneros que eram trabalhados antigamente, hoje sofreram alterações, né? Devido, realmente, às práticas sociais, né? Então, eles podem fazer isso, né? Pesquisar e criar seu próprio vídeo educativo, simulando o estilo que também é pertinente para os gêneros, né? O estilo também é um critério a ser avaliado, já que Marcuski trazia também. Então, eles podem publicar no Instagram da turma, assim como o exemplo anterior, ou em ambiente fechado, escolar, usando hashtags e legendas explicativas, que deixam a atividade muito mais interativa, mas sem perder o foco pedagógico. Então, e também a gente pode comparar entre as mídias, né, o que é mantido ou transformado em cada meio, como o público-alvo interfere na linguagem, qual a abordagem mais eficaz para compreender o tema. Então, nós podemos ter a produção de posts históricos, cada aluno escolhe um evento histórico, produz um post no estilo de perfil, né, aí coloca a imagem, um título provocativo, uma legenda explicativa, as hashtags, e os posts formam junto uma linha do tempo no Instagram da turma. Certo? Então, eu trouxe esses dois exemplos, né, para nós tentarmos aplicar a noção de compósito de gêneros e de gêneros nessa nova definição também para o ensino, não só academicamente. As referências, e muito obrigada por terem ficado aqui, por terem escutado um pouquinho. Professora Sueli, muito obrigada, você é incrível, Marizinha também, amo Marizinha está no meu coração. Então, obrigada ao pessoal que está aqui, né, tirando um pouquinho do seu tempo para me escutar. Então, obrigada, finalizei por aqui. Joelisa, parabéns, viu? Antes da Marizinha começar aí a fala dela, eu quero te dar parabéns. Eu gostei muito de te ouvir. Vou deixar o grupo se manifestar, mas eu só queria adiantar um comentário que eu até coloquei aí. A importância, né, da forma como você apresentou a sua pesquisa, que você faz uma reflexão teórica muito boa, depois você tira categorias de análise e tenta essa aplicação aí no ensino. Tenta não, mostra essa aplicação, né? E acho que essa questão da co-construção, né, que você falou de sentidos, fica bastante evidente aí. Então, parabéns e muito obrigada por trazer toda essa inovação de abordagem aqui para o nosso grupo. Há muitos conceitos, os conceitos a gente sabe que eles são diversos, né, como você mesma expôs, mas eu acredito que agora, com a nossa discussão, a gente possa ampliar o nosso conhecimento. Parabéns. Obrigada. Marizinha, você agora. Muito obrigada, Gil, por essa apresentação tão rica, assim, apesar dos nossos contratempos, né? Muda de ambiente, falta energia, mas Obrigada, Marizinha. são coisas que acontecem. Foi muito boa a sua explanação, né? Pena que a gente não tem mais tempo para explanar ainda mais, mas que você falou, essa aplicação que você fez depois da dissertação já concluída, é muito boa essa aplicação ao ensino, que a gente acha que a gente sempre tem que pensar mesmo, né? De como é que a gente pode levar
nessa nossa produção, essa nossa produção teórica que a gente fez para o ensino, né? Então, a gente sempre tem que ter esse pensamento. E agora a gente abre, né, para quem quiser comentar, a gente tem algumas perguntas aqui no chat. Sueli fez a primeira, não foi, Sueli? Fiz, mas eu até queria fazer um comentário antes da pergunta. Pode ser, Marizinha? Sim. Até para o grupo todo ter assim, esse acompanhamento do que está se discutindo aí nas associações de linguística, nos grupos, né? Semana passada, eu e a Marisa recebemos um convite da Abralim para escrever um texto, 2 textos, na verdade, né? Sim, Qual é a preocupação deles? Né? Ou qual é a solicitação? Um texto que aborde conceitos e outro texto que aborde critérios analíticos. E vejam como que, para chegar no ensino, a gente tem que passar por essas etapas, imprescindivelmente. Né? Você tem que passar por uma etapa que é de estudar, ancorar o seu tema teoricamente, refletir, para depois pensar em categoria, analisar e só depois, então, isso pode ser usado pelos professores na criação de estratégias de ensino. Né? Às vezes a gente tem uma preocupação que é assim, qual é a estratégia? Ainda a gente tem isso. E nas nossas oficinas do IP, a gente também vem trabalhando dessa maneira, né? Sempre com uma base teórica, uma reflexão, as categorias e depois a proposição de estratégias. E era isso que eu queria comentar, Marizinha. E a minha pergunta aí, quer dizer, esse comentário que eu fiz tem a ver com a segunda pergunta. Mas a minha primeira pergunta, eu acho que tem mais gente também interessada em saber um pouco como é que a Joelisa vê isso. Nós temos empregado muito a questão do hipertexto, né? Não no sentido também de hiper como grande, né? Mas uma outra questão, dos links que você vai buscando e vai construindo sentidos. E eu queria saber, Joelisa, como é que você vê essa relação entre hipertexto e hipergênero? Porque você também falou bastante, né, que não é um hiper de grande, né, mas ele tem uma outra forma de aplicação, e eu acho que para os colegas seria interessante pensar um pouquinho nisso. Você tem, assim, como falar sobre isso, Joelisa, ainda que rapidamente? Bom, eu tenho. A nossa problematização, o surgimento da minha pesquisa foi a partir dessa problematização do hipergênero, né? Muito sobre as orientações da Mônica, é muito difícil para nós conseguirmos lidar com essa questão do hiper, né? Porque realmente ela traz interpretações equivocadas. Então, assim, eu não trato do hipertexto na minha dissertação, mas eu já vi, né, outras dissertações que trazem essa nomenclatura. Então, principalmente nós do grupo Protexto, nós não usamos essa nomenclatura de hipertexto, né? Porque justamente por essa noção de que pode ser um texto maior, ou realmente parecer que há uma hierarquia aí, né? E de fato não há. De fato não há. Há uma reunião, há uma coabitação, mas falar em hipertexto, hipergênero, né? Eu considero muito problemático devido a isso. Marizinha? Sim, Sueli, muito boa essa sua pergunta, Sussu, porque a gente começa a pensar assim, qual é a relação que a gente pode estabelecer entre hipergênero, como a exposição da Joelisa fez aqui para a gente, né? Esse hipergênero que tem lá com Bonini de outros, né? Como essa hierarquia, e o hipertexto, como a gente usa na linguística textual também. Por exemplo, a gente tem os trabalhos da professora Wanda, né? Da professora Wandinha, que ela trata de hipergênero, como é que ela vai tratar, né? O que é o hipergênero? Seria essa articulação, né? É uma noção que toca nessa textualidade dentro do ambiente digital, né? É isso que ela trata como sendo esse hipergênero, né? Que é um modo de organização e como esse texto circula nessa rede, né? E aí tem conexão, tem interconexão e vai ter uma multissemiose aí, porque através dos hiperlinks, né? Através das hashtags,
tudo isso se configura, né, o hipertexto, né? Sim. E aí, como é que a gente pode tratar, eu acho assim, não de um hipergênero, a gente pode tratar, como é que a gente pode tratar isso? Com a questão do compósito de gêneros, Jo, que é como você trabalha, mais do que o hipergênero, porque como a Jo mostrou, essa nomenclatura hipergênero, né, não consegue dar conta, né, desse compósito de gêneros que a gente encontra dentro da rede digital, né, dentro dessa rede que é a internet. Então, Jo, a gente pode pensar como é que esse hipertexto, né, e aí a gente pode até pensar na questão que quem foi que fez a questão? Foi a Marilene, foi? Não, Andréa. Acho que é a Magda, não é? Foi a Magda que fez, que ela Vamos disse ver assim, aqui, peraí, a gente deixa eu pode ver. ver isso também com a questão Sim. do hipergênero, não foi, Magda? Com a Foi. questão da coerência e da coesão, né? Dentro desses ambientes. Existe uma relação entre esses compósitos de gênero e esse hipertexto. É claro, porque, inclusive, quando a gente tem esse texto dentro do ambiente digital, esse hipertexto, ele incorpora todas as afordâncias, né? Todos os elementos tecnodiscursivos que estão ali à disposição do usuário, como os memes, como os emojis, como o arroba, como os hiperlinks, né? Que usam na construção desses sentidos dos textos, né? Que utilizam todo esse material. Então, como é que a gente pode pensar isso? O hipergênero, né? Até, eu acho, não sei se é a Pavô que fala, a Pavô acho que fala no tecnogênero, né? Não no hiper, né, Sussu? Porque quando a gente fala hiper, dá essa ideia como a Joelise colocou, né, de ter essa hierarquia e de ser uma coisa grande, enorme. E não é isso que acontece no ambiente digital. Aí a Pavô denomina de quê? De tecnogênero, que é os gêneros que são produzidos nesse ambiente digital. Por isso que a Pavô toca nesse prefixo de técnico. Aí a Joelise vem mostrar que a gente não precisa falar nem de hipergênero, nem de tecnogênero. A gente pode dizer que é um compósito de gêneros. São vários gêneros que se unem ali para formar o quê? Uma construção de sentidos maior, que todos esses gêneros que estão ali, eles compõem uma unidade. Eles não estão ali, eles não estão ali separadamente, mas eles estão ali para compor uma unidade. E foi isso que a Joelisa mostrou com os perfis, né? Dentro do perfil tem vários gêneros, compondo uma unidade, que é a unidade daquele perfil. Eu gosto muito dessa... Porque, assim, a gente se depara com tanta nomenclatura, e, às vezes, o professor da escola básica fica perdido em termos de tanta nomenclatura. E eu gosto dessa ideia do compósito, porque quando você fala em tecnogênero, né, na verdade, você tem esse compósito dentro de ambientes digitais. Você não pode falar, você não pode dizer, eu tenho mais ou menos alguma coisa mais fechada para isso. Agora, eu gostei dessa questão do compósito, e principalmente dessas categorias aí da interatividade e da multimodalidade, da viralização, né? Isso. Que, na verdade, tudo isso ajuda o professor a pensar em como conduzir tudo isso, né? Porque a gente tem que pensar sempre em algumas generalizações que facilitam. Então, eu também acho que a terminologia compósito, ela é mais favorável. E isso aconteceu muito. Anania, já vou passar a palavra aí para a Marizinha, passar para você, viu? É só uma complementação. Isso aconteceu muito quando nós começamos a estudar, ainda nos anos 80, dentro das gramáticas de texto, os tipos textuais. E que aí era um avanço naquela época, né? Dizer que você não tinha um único tipo num texto, mas você tem realmente tinha articulações de tipos, e você continua tendo hoje, ainda que seja com nome de sequências textuais, né? O Travaglia continua chamando de tipos, e eu acho que
A terminologia não é o problema é o entendimento. E eu acho que o entendimento que está em tudo isso, como teve lá nos anos 80 em relação a essa ampliação do conceito de tipologia textual, né? Ela se dá hoje também. O que você tem que ver é como é que há a construção de sentidos, como é que você propicia isso. E eu acho que isso facilita. Obrigada, Gelisa, obrigada, Marizinha. Ó, Marizinha, acho que analiso agora. Agora, ou você quer esperar que eu fale sobre o hipertexto e a coerência? Então, eu passo para o Ananias, depois eu volto, né? Você que sabe, Marizinha. Aí você que sabe. Quer concluir? Sim, porque queria. Ananias, tu espera um pouquinho? Porque Claro. o hipertexto, né, respondendo à pergunta da Magda, né, ele não cria a coesão e a coerência, né, que a gente chama, a gente nem diferencia mais entre coesão e coerência, não cria a coerência, né, no sentido, naquele sentido tradicional, né, no hipertexto, que se manifesta por conectores, né, remissões referenciais, isotopias, né, e tudo. O que faz, né, o que é que a gente pode falar desse hipertexto, o que ele faz é o quê? É possibilitar relações de sentido entre esses gêneros que coabitam o mesmo compósito, né? Então, o hipertexto faz isso, né? Esse texto dentro do ambiente digital. Ele possibilita essas relações de sentidos entre os gêneros que coabitam esse mesmo compósito, né? Aí a gente vem por meio de quê? Por meio de conexões tecnodiscursivas. E o que são essas conexões? São os links, as hashtags, são os botões, os comentários, as legendas, tudo isso, né? Tudo isso, todos esses pontos, eles vão materializar essa continuidade temática e enunciativa dentro desse compósito de gênero. É assim que a gente entende. Não sei se ficou, Magda, não sei se deu para você entender, Magda, assim, o que a gente quer dizer com essa Não, referência do muito bom. hipertexto. Tem dizer. Ótimo, Magda. A Ananias, tu quer falar? Pronto, agora o Ananias. Obrigada, Marizinha. Eu já posso? Pode, Marizinha. Agora? Ah, pronto. Então, primeiro, parabenizar Joelisa, Marisa pelas considerações, né? Sempre pertinentes. E eu e a Marília, que eu acho que está aqui, está. A Marília é minha orientanda de mestrado, né? A gente tem se interessado muito sobre esse tema, inclusive na dissertação da Marília, ela vai partir de algumas dessas proposições da Joelisa, né, para pensar especialmente o ensino, né, com base na noção de compósito. A Marília faz o curso de mestrado em ensino, e aí na dissertação dela nós estamos combinando e planejando tratar do ensino pensando nessa noção de compósito. Então, depois, eu não sei se sua dissertação já está disponível, Joelisa, mas assim que tiver, a Marília precisa fazer a leitura dela, e hoje acho que ela já anotou muita coisa para a gente começar a pensar, né? Mas eu queria fazer duas questões ou duas observações. A primeira delas é considerar que, ainda que, como tenha sido dito pela professora Sueli, essa questão da terminologia não seja a questão mais relevante, né, de fato, mas quando a gente fala no hipergênero, e mesmo que o Bonini e outros autores refiram a isso, de que não se trata de um grande gênero, mas se queira muito mais destacar a conexão, né, a coabitação desses gêneros no mesmo espaço, no mesmo ambiente, enfim. Mas a noção de hiper, né, ela não perde essa ideia de grande. Por exemplo, o próprio jornal, né, é um hipergênero. Inevitavelmente, o jornal ele acaba sendo dimensionalmente maior do que outros gêneros. Então,
meio que essa noção do hiper, ela acaba não perdendo essa, até lexicalmente falando, né, ela não perde essa noção de grandeza. Então eu queria que você, ver o que você pensa sobre isso, se você pudesse comentar mais um pouquinho a respeito. E a segunda observação que eu queria fazer é, por exemplo, o modo como eu entendia, né, talvez precise até reformular um pouquinho isso, né, considerando o que você colocou hoje, mas o modo como eu entendi essa ideia do compósito tomava como critério fundamental, pelo menos um critério muito importante, a ideia de coabitação desses gêneros, né, no mesmo espaço e para mim até no mesmo plano visual, né, o fato de eu conseguir ter acesso numa linearidade, numa mesma linearidade, a um conjunto de textos, a um conjunto de gêneros, né? No entanto, no Instagram, por exemplo, conforme você mostrou, muitos daqueles gêneros, eles aparecem numa linearidade diferente. Você vai rolando a barra, né? E aí você vai vendo um gênero, depois você vê outro gênero, né? Depois você vê outro gênero, e assim sucessivamente. É o que acontece no geral, no cotidiano, né? Nas diversas práticas do cotidiano. Diferentemente de quando você abre uma página dessas no computador, que tem uma dimensão espacial maior, e aí você consegue perceber a coabitação de fato no mesmo plano dimensional desses gêneros. Minha questão, então, é como você lida com essa questão do suporte, né? Você acha que essa diferença tem, de fato, alguma importância para tratar da noção de compósito ou não? Porque, não sei se eu fui claro, mas são questões que ficam me ocorrendo e é bom refletir sobre. É isso. Obrigado, gente. João, antes de tu falar, deixa eu só fazer uma perguntinha aqui para o Ananias, só para ver se eu entendi a pergunta do Ananias. Então, Ananias, o que eu acho assim, que você está preocupado, você está querendo dizer aqui, a experiência em relação àquele sistema, àquele perfil, vai mudar conforme o suporte. Porque quando você está no computador, o que aparece, inclusive a Muniz Lima disse isso na tese dela, aparece de uma forma para você determinado sistema, né? Determinado ecossistema digital. Quando você vai para o celular, aparece de uma outra forma. Quando você vai para um tablet, você também tem uma outra forma, é uma outra experiência. Então, cada suporte desse, né, traz uma experiência diferente. E aí você quer saber assim, se o compósito muda conforme o suporte? É essa a tua preocupação, Ananias? Exatamente. E mais que se ele muda, né? Se em determinados ambientes, em determinados suportes, eu acabo meio que perdendo um pouco a própria ideia do compósito, ou ele se reduz, tem sua dimensão reduzida, já que eu não tenho mais diversos textos ou gêneros coabitando de modo não linear, mas sim vou tendo acesso a eles com base numa linearidade temporal da própria linha de tempo. Isso. Boa. Muito. E a Marizinha caiu. Voltou? Voltei. Pode responder, Ju. Posso ir agora? Pronto, vamos lá. Ananias, estou muito feliz que a sua orientanda vai lidar com a minha dissertação. Ainda ela não está disponível, mas ela vai ficar. Daqui para o final do mês vai ficar. Fico muito feliz, de verdade. Acho muito interessante. Vamos lá. Bom, o que eu ia falar, o que eu já tinha até colocado minha mãozinha, é que um dos fatores, né, importantes de se entender o compósito é que nós lidamos com o digital. Então, a sua primeira pergunta, Ananias, sobre a questão do jornal. Sim, de fato, né, ele tem ali uma formatação, ele tem uma disposição maior. Mas, para justamente diferenciar de outros agrupamentos que também tem essa tentativa, né, de explicar o que é que acontece ali com esses diversos gêneros, né, uma característica é o digital. Então, nós analisamos o digital efetivamente.
Eu não desconsidero, não refuto a ideia de que o jornal é o hipergênero, como Bonini fez. Mas no digital, como visto no perfil do Jornal Nacional, nós temos uma outra formação, uma outra disposição ali, advindos da plataforma. Sobre o suporte, né? Na dissertação eu falo que nós entendemos não o suporte mais como a ideia de Marcuski, né? Que ele vai falar não como material em si, por exemplo, notebook, o celular, mas sim como o aparecimento do texto, né? A Mônica também deixou essa orientação para que eu colocasse também como um critério aí importante. De fato, como a minha dissertação ela lida muito com conceitos, né, eu me demandei muito com fundamentação teórica e tudo, eu não analisei essa questão da disposição, né, do espaço, se vai mudar no computador, se vai mudar no notebook, se vai mudar no tablet, se vai mudar no celular, mas, de fato, há uma repetição em que os gêneros estão ali presentes, estão coabitando, estão dispostos numa reunião, né, formando aí numa construção de sentidos maior, numa unidade textual mesmo, nessa organização. Mas, de fato, eu não lidei com essa análise, né, de ver essa disposição. Mas, sim, obviamente vai mudar, né? Mas o composto ele não deixa de existir, ele está ali sim, presente. Marizinho? Oi. Sim, Jô. E o Ananis também fez uma reflexão a respeito do hiper, né? Ah, sim, do hiper, né? Do hiper, E Do eu queria que falasse hipergênero. um pouquinho, né, dessa nomenclatura e por que você não usa essa nomenclatura, mas é composto dentro do ambiente digital, né? Pronto, o compósito, ele também é utilizado pelo Jorge, né? Ele também utiliza essa nomenclatura. Por que a gente não se demandou a esse hiper? Justamente por essa problematização, né, dessa interpretação equivocada, e também por enfatizar que o compósito de gênero é uma composição mesmo, no sentido de compor, né, em que os gêneros compõem aí um agrupamento nessa reunião de gêneros. Então, nós não lidamos, né, nós preferimos não lidar com a noção com essa nomenclatura de hipergênero, por várias problematizações. Então, a Mônica deixou essa orientação para que eu lidasse realmente com o fato de ser uma composição entre os gêneros e não mais essa ideia de hipergênero. Uhum. E é interessante que eu também achei da gente pensar nos suportes, né? Porque no pré-digital, antes do aparecimento do pré-digital, a gente lidava com suportes físicos, né? Materiais, era outdoor, era o quê? Era uma parede, era um flanerógrafo, que esses meninos não sabem, flanerógrafo, etc. Então, a gente lidava com isso, né? Se o Marcos, que hoje estivesse aqui trabalhando com a gente, ele ia já redimensionar os suportes né, dentro do ambiente digital. Ele ia falar agora de uma outra forma, né, de suporte. O que é que suporta um gênero dentro do digital agora? São todos esses recursos, não é nem recurso que eu quero dizer, mas material, essa materialidade que a gente tem para a gente acessar o digital, que seria o quê? Um celular, um tablet, o próprio computador, um notebook, etc., né? De muitas formas, né? Para a gente o quê? Para a gente acessar, para a gente ter acesso ao aparecimento desse texto no digital e, consequentemente, aos gêneros, né? Através deles. Porque a gente não pode assim, aí do nada eu vou pegar aqui e vou acessar. Não, a gente precisa desse suporte, né? E é isso o que a Isabel fala na tese dela. Então, por isso é que é interessante. Então, a forma, o que é que eu penso sobre os compósitos? Eu acho assim que o compósito vai mudar também, mudaria, porque a Jo não tratou disso, né? Eu acho assim que a Marília pode até tratar disso também, viu, Ananias? Mas assim, que o compósito de gêneros, ele pode mudar de acordo com o ingresso nesse texto, o acesso a esse texto, de acordo com o suporte. Se o suporte é o celular, a sua interação, né, e a sua enunciação com o texto, com o gênero é um. Se você acessa o computador, a sua interação é outra. Se você acessa
através, né, você bota o aplicativo e não o site, né? Então, a forma que você trata, como você lida com o aplicativo, é diferente da forma como você tem o mesmo site no computador. Então, isso muda. Então, seria interessante. A Jo não tratou, né? Não foi o objetivo dela tratar disso, mas eu acho que a Marília, dando continuidade, né, a esse trabalho da Jo, poderia, né, poderia ser um dos objetivos para vocês, Ananias. Essa é uma sugestão, viu, Marília e Ananias, para vocês pensarem que seria bem interessante mesmo, né? E agora a gente tem uma perguntinha da Andréa. Andréa, Jo. Quer Sim, falar, Andréa? eu estou respondendo a Carlene aqui. Ah, é a Carlene, né? A Andréa fala sobre a questão, né, Andréa, da identidade, não é isso? Isso, Marisa. A Andrea fala assim: em que medida o conceito de compósito de gêneros nos ajuda a enxergar as redes sociais, não só como espaços de comunicação, mas também como os espaços de produção de sentidos e de identidade? Excelente pergunta, viu, Andrea? Muito boa mesmo essa sua pergunta, né? Obrigada. Então, quer já comentar sobre isso, Jô? Só um minutinho, Mari, deixa eu retomar aqui. Então, eu posso falar. Pode. Eu posso falar alguma coisa? Ah, vá. Então, tá. Então, como é que a gente pode pensar a respeito disso, né? Porque esse compósito que a Jo mostrou aqui para a gente, ele nasceu do quê? De uma necessidade, a Mônica pensou sobre isso, de uma necessidade de compreender o ambiente digital não apenas como um espaço de circulação de gêneros à toa, né? Mas também como um espaço de enunciação, onde ali a gente tem uma enunciação, né? E quando a gente fala de enunciação, a gente tem ali uma construção de sentidos e também a gente pode pensar numa projeção de identidade, numa projeção identitária ali, né? Nesse momento, né? Então, quer falar, Jô? Não, eu acho que principalmente essa construção de identidade, né? Ela é muito pertinente no ambiente digital, né? Para nós identificarmos, porque o ambiente digital, ele mais do que tudo, ele possibilita, né, os usuários a construírem ali discursos, né, utiliza a subjetividade, então essa construção de identidade aí, ela é bastante pertinente, e eu entendo essa construção de identidade num dos critérios, né, que nós lidamos, Marizinha, que é o perfil do usuário, né? Isso. O propósito comunicativo. Então, a depender dessa identidade ali, dessa criação de identidade, o público-alvo vai mudar, né? A linguagem vai mudar, as estratégias argumentativas vão mudar. Então, realmente, a construção de identidade é bem pertinente, sim. Uhum, isso. Até porque com o texto digital, né, o texto no ambiente digital e no compósito, né, a gente vê que com esse conceito de compósito da Jo, né, ele não vai se organizar, estamos falando de uma organização, não mais em torno de um único gênero, né, mas de uma coabitação desses gêneros e da interação que se dá entre esses gêneros distintos, né? Então, nesse sentido também, a gente pode pensar que esse conceito de compósito, ele vai nos permitir ver essas redes, né? Essas redes sociais, como a Jo falou, esses perfis, né? Como um ambiente de textualização também de identidade, identitária, né? Por exemplo, cada perfil, cada publicação constrói um modo de dizer que é também um modo de ser. Você tem uma identidade que você constrói. Por exemplo, a gente vê o perfil da Jo, a gente está vendo ali o quê? Um perfil que não é um perfil que a gente vê, tipo assim, comum. É um perfil de uma pessoa que é Miss, a Jo foi Miss, né? A Jo é modelo. Então, a gente já vê um diferencial, ela não é só, né? Ela não é só da academia, ela também tem uma outra identidade. E é essa outra identidade que a Jo mostra no perfil dela. Olha, se a gente for ver aqui, ó, Jo, tem a Jo fazendo pose, tem a Jo sensualizando,
Tem a Jo na academia, tem a Jo batendo foto, tem a Jo com outro tipo de roupa. Então, a gente pensa logo assim, então, qual é essa identidade? O que é que a Jo está querendo mostrar? Né? Mostrando o trabalho dela. Não o trabalho dela como professora, não o trabalho dela na academia, né, como mestra, né, como pesquisadora, mas esse perfil dela é voltado para essa outra identidade que ela tem, sabe? Por isso que eu achei, assim, muito brilhante essa sua questão, viu, André? Que, inclusive, é um outro ponto que se pode falar a partir do compósito de gêneros, né? Dessa identidade que se forma no perfil. Então, quando se escolhe determinados gêneros, a legenda, uma legenda de confissão, um comentário irônico. Né, Marizinha? Como é, Ju? A formação da bio. A formação da bio. Então, o sujeito, o usuário, né, ele está o quê? Selecionando estratégias, né? Isso é que é interessante. Seleciona estratégias para se autodescrever da melhor forma. Então, é assim que a gente faz nos nossos perfis, né, pessoais. Né? É exatamente isso. Então, o que é que acontece? Você está se posicionando, você está performando também, e você está tentando o engajamento, né? Um engajamento para atingir os usuários, né? Isso é que é interessante. Quem mais? Oi, André, fala. Só uma observação. Um elemento que acredito que também complexifique isso é a questão de isso que você falou, das várias textualidades que nós temos nas variadas redes sociais, e também a questão de que uma mesma pessoa pode ter perfis diferenciados e se filiar a correntes diferenciadas de pensamento e tudo mais, e isso também seria um elemento que torna isso mais complexo ainda, não é, Joelisa e Marisa? Sim, sim, é muito importante, porque como a Marizinha falou, né, assim, falando de mim, né, pegando meu perfil pessoal, há muito tempo eu tenho esse perfil e eu trabalho como modelo, né, eu não sei se todos sabem aqui, mas eu tenho esse meu outro lado, né, e aí o meu perfil, ele é voltado para isso, ele não é voltado para a academia, então eu já tenho colegas, né, nós temos colegas que fazem o perfil voltado para ser professor, né, então, como aquele perfil que eu trouxe por último, do Barba Russa, é um perfil totalmente voltado para conteúdos de histórico, né? Conteúdos aí educativos, né? O meu não, o meu é realmente voltado. Mas não, então eu posso a partir desse ambiente digital, né? As pessoas fazem isso, elas fazem essa construção de uma outra identidade que elas querem, né, construir, ou que elas podem construir, e nem por isso, e também uma outra observação é que aquela identidade não é fixa, né? Não é somente aquela, assim como a minha, né? Então, eu não sou só modelo, eu sou professora, né? Eu tenho o meu lado acadêmico também, mas eu utilizo da ferramenta tecnológica ao meu favor, ao que eu quero ali, o meu objetivo principal. Então, realmente é muito importante. Eu não trato disso na dissertação, porque realmente não dá tempo, né? Em 2 anos não dá tempo, é muita noção, muita questionamento e tal. Então, mas é algo que eu falava até com a Mônica, né? Acho que a gente fez até uma prova sobre isso, em que os gêneros, né, como esses gêneros são construídos no ambiente digital, né, como essas ferramentas ajudam nas estratégias argumentativas que o usuário faz, né, na linguagem que ele faz mais argumentativa, na busca pela interação também com outros usuários, né, a fim de atingir certos propósitos comunicativos. Então, tudo isso eu acredito que está em prol, né, dessa construção de identidade. Muito obrigada, viu? Parabéns. A gente tem a Magda também, que fez aqui as perguntas. Se você quer falar, Magda? A gente tem mais um tempinho, ou não tem, Sussu? A gente está chegando, alcançando aí o limite de 1h30, mas podemos esgotar mais alguma pergunta, abordar mais alguma pergunta. Eu fiz um comentário, mas assim, resumindo, eu queria insistir no papel de organizador, né,
de estrutura do hipertexto em relação ao compósito de gêneros. Quando que ele passa, assim, eu queria que você assim, comentasse, quando que ele assume essa expansão, conforme a Marisa, desculpe, bem explicou. Esse é o meu questionamento. Vou iniciar, tá, Marizinha? Depois. Obrigada. Magda, eu vi aqui. Magda, né? Eu vi aqui nos comentários. Magda, de fato, na dissertação também nós não tratamos do hipertexto, né? Nós tratamos do texto mesmo. Então, assim, é pertinente, né? Porque realmente a gente não tinha pensado por esse lado, né? Do hipertexto, até que ponto vai, né? O compósito. Então, assim, eu só queria fazer essa ressalva de que é muito importante essa problematização, mas que, de fato, né? Nós lidamos mais, nós focamos mais em utilizar o texto, né? Como essa nomenclatura de hipertexto. Oi, Sussu, pode falar. Eu acho que, Magda, e conforme a resposta da Joelisa, né, o trabalho não foi sobre hipertexto, e quando eu fiz a pergunta foi no sentido de ver que relação se estabeleceria. E, a meu ver, Magda, não existe isso de quando que deixa de ser um hipertexto e passa para um hipergênero. São coisas distintas, né? Então, depois, eu sei da sua preocupação, por causa da tese, né? Depois a gente pode até falar sobre isso, mas são coisas distintas, e não é que uma coisa migra para outra, tá? Em relação ao compósito de gêneros. Gêneros. O hipertexto, conforme se vem trabalhando na linguística textual, é aquela relação que o próprio leitor busca na construção de sentidos, que ele abre outros links e vai montando o texto dele. Então, é outra coisa. Né? Tá certo, Marizinha? Concorda comigo? Ótimo. Eu concordo, sim. Isso, concordo demais. E aí a gente tem também, a Magda fez uma outra... É o mesmo, né, Magda? É a mesma, é. É só resumir. É que eu fiz um comentário. Muito bom. Eu me baseei em Marcuski, que ele... Né, ele aborda essa questão da estrutura, da organização. Da estrutura, da organização, exatamente. Isso. E talvez seja interessante, Jo, você distinguir qual é a diferença entre texto e gênero, né? Porque os dois, apesar deles se combinarem, eles são diferentes, né? Então, eu acho assim que se você falar um pouquinho mais da diferença entre texto e gênero, e não importa que seja o hipertexto, porque quando a gente fala em hipertexto, é esse texto dentro do ambiente digital, né? Dentro do ambiente digital. Isso, essa construção que você faz, pulando de um link para o outro, então a gente tem ali um hipertexto. Então, Jô, se você falar, abordar de novo essa diferença entre texto e gênero, eu acho assim que a Magda vai praticar melhor para a Magda. Obrigada. Pronto. Na dissertação eu também trato, né, para lidar de gênero, nós precisamos lidar com os textos, né? Então, é uma união aí dos dois, né? Até porque os gêneros são padrões aí que se repetem de textos e formam, né, devido às práticas sociais. Na dissertação eu coloco, assim, a noção de texto, né, de acordo com Cavalcante, né, em que ele é um evento único, particular, irrepetível, né, e acontece, né, naquele momento e tudo mais. Então, é a noção mesmo que nós tratamos para lidar com o texto, né. E, de fato, eu retomo aqui, né, a importância de diferenciar o texto do gênero, né, em que o gênero, sim, é aquele padrão daquelas práticas sociais, daquelas convenções sociais que se repetem, né, não se repete há quanto tempo? Não se trata disso, mas se trata ali de uma convenção social que ela é repetida, que ela é tipificada, né, então, como que essas ações são tipificadas através dos textos, né? E esses textos é que eles estão ali perpassando os gêneros. Então, os textos, eles estão mais... Como que a palavra que eu posso falar? Eles estão mais... Eles participam dos gêneros, né? Eles estão agindo ali como participadores dos gêneros, então eles tipificam essas ações nos gêneros. Deu para entender?
Entendeu, Magda? Sim, entendi sim. Muito obrigada. Sim. Ai, obrigada, Magda. Bom, Marizinha, se quiser complementar alguma coisa que não foi dita. Não, eu acho acho que a gente foi muito boa, eu adorei essa nossa interação aqui com as perguntas das meninas, perguntas muito boas, muito bem elaboradas, interessantíssimas e importantíssimas, né? Magda e Andréa, e bem, Ananias e Sueli, Kerlene também, eu acho, Carlene perguntou também, né? Eu achei, assim, tudo muito bom, foi muito produtivo, a gente pensar sobre essas coisas que a gente não tinha pensado antes, né? Sim, E sim. até do teu projeto de doutorado, né, Jo? Essas questões que foram levantadas aqui, né, e que você não tratou na sua dissertação, porque só 2 anos é muito pouco tempo, né, para dar conta de tudo. E, além do mais, né, Sussu, com um trabalho desse, que é um trabalho que tem esse caráter de ineditismo, né, de falar desse compósito de gênero por uma dissertação, né, é uma grande conquista. Já é um embrião de doutorado, né, Marizinha? Pode com certeza. aproveitar agora e ampliar, né? Isso. Eu não sei, Marizinha, se você quer fazer mais alguma consideração. Eu acho assim depois a gente vai publicar sobre isso, né? A gente vai fazer um recorte, né, Ju? E assim publicar e tentar diferenciar algumas questões que as meninas colocaram aqui, que eu acho sempre muito importante, sabe? Se ficou em dúvida, se a Magda ficou em dúvida, é porque não tá muito bem dito ainda no trabalho, né? Então, a gente vai tentar dizer de uma melhor forma, né, possível. E essa aplicação que a Joelisa fez, né, para o ensino, eu achei assim fundamental, né? E que é justamente isso. A gente pega, como você falou no início, sabe, Sussu, desses nossos convites, do nosso convite que a gente recebeu, né, desses 2 trabalhos, né, que é pegar essa teoria, esses conceitos, saber dos critérios de análise e depois vem o ensino, né? A gente tem que ter eu acho que a gente, quanto na linguística do texto, a gente tem que ter essa preocupação com o ensino, sim. E é fundamental a gente incluir o ensino, né, nas nossas práticas, né? Um ensino fundamentado na ciência, né, Marizinha? Exatamente. Eu sempre, quando eu me filiei ao GT da Ampol, o Linguística de Texto e Análise da Conversação, e eu pensei, bom, por que será que eu quero? Isso há muito tempo, né? Por que eu quero vir para esse grupo, né? Por que eu não vou, por exemplo, para um grupo da educação? Por que eu não vou para um grupo de uma linguística aplicada, né? Mas aí eu tive clareza ali de que o que eu queria mesmo era estudar os conceitos da linguística textual nas interfaces para depois pensar em aplicação. E eu acho que esse nosso GT da Ampol, ele tem essa característica que também o nosso grupo de pesquisa aqui tem, que é pensar, sim, em questões que são teórico-metodológicas, né? E por teórico-metodológica você entende aí um critério analítico fundamentado, que depois ele pode se transformar em estratégias. Vários dos meus orientandos fizeram ou estão fazendo teses e dissertações de acordo com esse princípio. Então, eu acho que isso, de um lado, nos garante uma posição clara na linguística textual e suas interfaces, e uma posição clara também em atuação e ensino. Eu acho que são 2 questões importantes, porque nós temos que contribuir para o avanço de categorias analíticas, né? E isso é fundamental. Às vezes a gente parte do corpus e vai buscar lá a evidência, às vezes nós partimos de uma reflexão teórica e exemplificamos, mas no fundo é isso que todo mundo está fazendo, né? E eu queria dizer, Marizinha e Joelisa, que foi uma manhã muito rica, e eu fico muito grata, né, por ter a felicidade de ampliar essas interlocuções, né? Eu acho que isso é muito importante para nós, né? E a Mônica nos deixou essa possibilidade de ampliar as nossas relações profissionais e de amizade também. Isso. E eu acho que a academia é também isso, né? Um local E eu acho, Sussu, e a gente abrir um espaço para escutar o outro, Sim. sabe?
Sim, escutar o trabalho do outro e escutar com empatia, escutar. Eu Sim. acho assim que isso sempre foi uma característica da Moniquinha. Ela sim, sempre quis escutar as pessoas menores Sim. dos trabalhos, da graduação, né? sim, Como ela dizia, como o Marcuski fazia. O Marcuski, ele sempre ia para os trabalhos dos alunos da graduação, ele estava lá para escutar os trabalhos dos alunos da graduação. Ele não ficava só concentrado nos trabalhos da pós-graduação, no doutorado e no mestrado. Ele estava presente Sim. desde os meninos dele da graduação. Isso a Moniquinha pegou Sim. muito dele, do Sim. Marcuski, sabe? É. Porque ela também tinha sempre essa preocupação de fazer essa base com os meninos da graduação, dando chance para que eles pudessem, para a gente escutar, né, o que eles estavam pensando, o trabalho deles, assim como no mestrado e no doutorado, né? Então, Sim. é muito importante a gente abrir espaço. É assim que a gente tenta fazer nos fóruns do Protesto, abrir espaço para escutar todo mundo, né? Não só ficar naquela nossa bolinha, naquela nossa bolha, né? Sim. Para abrir espaço, né? Não é escutar só o que você quer escutar, mas dar espaço para o outro, né? Dar um espaço para o outro, entender com humildade que você não é o dono da verdade, né? Isso é ciência, né? E poder ouvir, respeitar e avançar, né? Cada um naquilo que está pretendendo. Eu acho, Marizinha, que esse foi um ponto inicial, né, do meu contato com a Mônica, com a nossa Moniquinha, né, e eu acho que isso foi depois se consolidando, e eu acho que o nosso grupo de pesquisa aqui, ele mantém esse caráter, né, o que eu acho também, assim, que é essencial na ciência, é você ter pessoas que estão em diferentes posições, em diferentes níveis da carreira, né? E todo mundo tem a contribuir, seja aquele que está na iniciação científica, né? Seja aquele que está no pós-doc. Então, fico muito feliz, viu? Também Parabéns, Joelisa, pelo seu trabalho. Adorei matar a saudade, viu, da senhora. Precisamos nos ver, né? Precisamos, sim. Ei, pessoal, vamos só abrir a câmera só para a gente registrar esse momento. Vamos registrar, né? Vai fazer uma foto, Marizinha? Oi? Vai fazer uma foto? Quero fazer. Oséias pode abrir? A Marília, se quiser, o Oséias, o Marcos. Marisa, você é muito carinhosa, Marisa. Você é muito generosa. Obrigada, Magda. Obrigada por você dizer isso. Mas é isso mesmo que eu penso, sabe, Magda, das coisas. Acho que a gente se escutar, ter tolerância com o outro, ter empatia, não achar que é só você escutar seu próprio eco, né? Mas você abrir para o diferente, né? Olha, eu aprendi tudo isso com a Moniquinha, viu? Ela era extremamente generosa, ela acolhia todo mundo, ela abraçava todo mundo, sabe? E isso é muito importante para a gente, né, Sussu? A gente levar isso também para a nossa vida e para a academia, né? Principalmente, porque não é só um campo de batalha, não é só um campo de competição e vaidade, né? Mas sim, eu estou só esperando sair, agora eu vou bater. Parar de falar e bater. Muito obrigada pela presença, viu, meninas? E o Katson, também o Oséias, muito obrigada, viu, pela presença de todo mundo. Oi, Oséias, tudo bom? Um beijo, gente. Pessoal, um beijo para cada um, um abraço, obrigada mais uma vez. Beijo, Beijo, tchau.